A paz do Senhor Jesus, muito grato de estar aqui com você, para a glória de Deus, na Escola de Profeta, né? A nossa aula 0, propriamente dito. O intuito da Escola de Profeta da Igreja Cristã Tabernáculo de Deus é estabelecer a vontade do Pai, lhe centralizando nas Escrituras Sagradas. E para isso há uma necessidade de entender e compreender as Escrituras Sagradas. E para você poder servir melhor, se tornar uma pessoa melhor, você tem que entender e compreender a mensagem. Porque como poderão crer se não entendem? É isso? Tem que ser entendida a mensagem para que fique melhor uma compreensão, então a nossa vida, a nossa alma possa ser curada e restabelecida para a glória de Deus. Então, né, essa aula 0 é justamente isso. Quero tirar aqui, na medida do possível, algumas coisas que o tempo e as pessoas colocam como obstáculos mediante a palavra do Senhor. Muitos dizem, quando você se inclina às Escrituras, quando você se volta às Escrituras, você fica frio. Esse tipo de conceito, eu vou assemelhar uma pedra e nós vamos tirar do nosso caminho. Por quê? Porque quando eu me entrego às Escrituras Sagradas, eu não fico frio. Se a própria Escritura, ela caminha lado a lado com o seu Criador. Segundo... deixa eu pegar aqui minha referência bíblica. Segundo Hebreus capítulo 4, versículo 2, nós temos que unir com a fé a palavra que recebemos. Porque se eu não unir com fé a palavra na qual nós estamos recebendo, como é que eu vou ser curado, liberto e salvo mediante ao plano salvífico de Deus na cruz do Calvário? No caso, o sacrifício de Jesus. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou entender essas coisas se eu não me voltar, se eu não me ingressar? Tá? Então, tire isso. Você vai ficar frio? Não, você vai ficar muito quente. Porque você vai aprender e conhecer mais de Deus. E assim, você uma vez compreendendo e entendendo as Escrituras Sagradas, você entenderá o que a Bíblia diz. O meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento, de inclinação para a palavra do Senhor. Os que muitos estão buscando é a teologia imediatista, o agora, o já, e esquecem que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, e que para um bom relacionamento há uma necessidade de investir tempo, investir horas, para que possa se desfrutar de um bom relacionamento para com Deus, certo? Então, eu quero que você entenda isso. Pastor Reinaldo, eu vou ficar frio? Não vai ficar frio. Você vai estar apto a não ser enganado por qualquer pessoa que diz que a palavra é de Deus. Você vai fazer como os crentes de Bereia fizeram com Paulo. Eles analisavam as Escrituras para saber se tudo aquilo que estava sendo ministrado, pregado, tinha base. Então, como eles viram que tinha base, o Espírito Santo testificou que o Espírito Santo vem para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então eles receberam as boas novas, né? O Evangelho, o sacrifício de Jesus com alegria e também com fé, certo? Segunda coisa que você deve, no caso, não tirar da sua vida aquilo que o povo bota, mas eu quero trazer uma observação, uma orientação, que quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que entender a mensagem dela. Tem muitas pessoas que não entendem e não compreendem. Então, se eu puder aqui compactar, eu creio que ajudarei muitas pessoas nessa hora.
que é justamente isso. De Gênesis a Apocalipse, o que é que Deus quer falar? O que é que Deus quer dizer? Se você puder resumir a Escritura Sagrada no Antigo Testamento, você vai ver que o pecado nos afastou de Deus e Deus já apontou a solução para o problema. No caso, seria a reconciliação com Ele mediante o plano salvífico de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele aponta, ele declara para Jesus. Amém? Então, o Novo Testamento veio com o quê? O nascimento de Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. E Jesus vem pregoando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mesma palavra, ela não muda, que João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Então todo aquele que nele crê não perece mais, porque foi dado o dom da salvação, no caso, a vida eterna. Então Jesus volta para a glória de onde ele veio, e está descrito em epístolas e principalmente no Apocalipse de João, o último livro da nossa Escritura Sagrada, as Revelações, o livro do Apocalipse, que ele voltará. E depois acontecerá várias coisas. Então, podendo compactar aqui, então nós estaremos resumindo nas seguintes proporções: o Antigo Testamento anuncia sobre Jesus, os Evangelhos anunciam o cumprimento. Jesus veio e veio para a sua missão, reconciliar o povo mediante a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Jesus acrescentou os milagres para que o povo pudesse ver as evidências sobrenaturais do mover de Deus, chamando o povo para a reconciliação. E então ele volta para a glória, deixa a missão para os apóstolos e os discípulos e a igreja primitiva, e então nós estamos aguardando o retorno dele para nos buscar, certo? Então compacta isso: o Antigo Testamento anuncia a vinda de Jesus, o Novo Testamento o cumprimento, a nascida, podemos dizer assim, a encarnação de Jesus mediante ao nascimento virginal, e então ele cumpre o propósito do plano salvífico do Pai, o plano salvífico sacrificial de Jesus, a morte e a ressurreição. E então ele foi, e estamos esperando o tempo. Então a Bíblia se resume nessa mensagem: o povo peca, mas a solução para o pecado, crer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida, arrepender dos pecados e viver tudo o que Deus tem determinado desde a antiguidade, tá bom? Uma vida justa, sincera, reta, uma vida honrosa, tá certo? Então, atente para essas coisas. Pastor, então o que demais aquilo que vem nas escrituras, genealogia, as histórias, os personagens, essas coisas. Olha, para você ter noção e compreensão, aproximadamente de 1500 a 1600 anos, segundo as duas ramificações teológicas, a Bíblia demorou a ser escrita. Foi inspirada por Deus, inspirou aproximadamente 40 pessoas, sendo pessoas simples, reis, profetas, poetas, pessoas, agricultores, pecuários, enfim, cerca de 40 pessoas foram envolvidas falando de mensagens e fatos que aconteceram no seu tempo. E então a Bíblia foi compilada, foi escrita nesse período de 1500 a 1600 anos. Tá? O interessante que demorou tudo isso, mas é uma obra tão genial, por que não dizer uma obra divina, que ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, mediante ao relato dos fatos futuros, os futuristas, os atos futuros, no caso, o que nós estamos vivendo hoje, que aponta o retorno de Cristo. Então, quando você estiver lendo, a primeira coisa que você vai entender é o que você precisa saber. Qual é a sua base? Qual é a base que você precisa ter para ler e compreender as Escrituras Sagradas? Que o Antigo Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, cumprimento
que Jesus veio e cumpriu o plano salvífico do Pai mediante a sua morte sacrificial. Ele ressuscita, então nós estamos neste período aqui, esperando o arrebatamento da igreja, esperando o seu retorno propriamente dito, tá certo? Mas aquela ruma de história relata aquela coisa. O que é que eu faço com isso, pastor? É justamente nós lermos para entender que nós não somos os únicos que passaram por dificuldade, por privação, provação, perseguição, tentação, desilusão, crises existenciais, ataques espirituais e materiais também. A Bíblia está cheia de relatos que descrevem o quê? Que homens como Elias, sujeitos às mesmas tentações. A gente olha para Elias e diz, poxa vida, o profeta do fogo, o homem que orou e Deus desceu fogo do céu, o homem que orou e parou de chover segundo a sua palavra. Nossa, que homem era esse? Um homem cheio de Deus, mas com suas limitações, suas provações, com suas crises existenciais, entrou ali na caverna, fugindo da ira de Jezabel, após ter matado 450 profetas de Baal com 400-0, 850 profetas morreram na espada, e Jezabel, uma única mulher, a rainha de Israel, filha de Etibaal, o rei dos Sidônios, num casamento arrumado, né, um casamento político, com politicagem no meio, né, mulher de Acabe, mas quem reinava mesmo era Jezabel e não Acabe, tá certo? Mas ele sentiu o ataque espiritual na palavra daquela mulher. Ele tinha acabado de matar os profetas de Baal de Azer, 850, e aquela palavra veio ainda neste período da manhã, se não me falha a memória: vou ter matado você, Elias. Mas aquelas palavras veio com um peso espiritual, então ele corre e foi ter sua crise existencial, né? Ansiou a morte, queria que ele fosse para perto de Deus verdadeiramente onde ele está, e o que ele pediu Deus nem quis, né? Primeiro Deus falou: o que tu fazes aí, não mandei, tá aí, e o que você tá pedindo não é o que eu quero para você. Ele queria morrer, queria partir, e Deus: não, você não vai nem provar da morte, meu filho, você vai subir no redemoinho, ponto final de conversa para você. Vai ter que ungir um novo rei e vai ter que ungir Eliseu, profeta, no seu lugar, porque o meu povo tem que ser apacentado, pastoreado por alguém, né? Então, entenda e compreende que homens santos passaram por dificuldades, assim como eu e você passa. Então, quando você estiver lendo as Escrituras, traga para si e peça para o Espírito Santo de Deus lhe ministrar tudo aquilo que aquelas pessoas vivenciaram, para você agregar valores a você neste tempo atual que você está vendo esse vídeo e está participando da escola de profetas, né, física ou o modo híbrido, né, o modo virtual, mediante a Igreja Cristã Tabernáculo de Deus oferecendo a escola de profetas. Então, olha só como é muito complexo esse assunto. Quando você estiver lendo, traga para si, extrai o máximo possível para você colocar no seu dia a dia. Alguns anos atrás eu ouvi o seguinte relato, que o homem sábio é aquele que aprende com os erros alheios. Segunda coisa, o homem sábio também é aquele que aprende com os próprios erros. Mas coisa boa é quando você aprende com os erros dos outros sem precisar perecer e padecer para poder aprender. Isso é forte? Te chocou? Então, que você possa atentar para essas coisas, tá certo? Ler as Escrituras com isso como base, que eu falei alguns minutos atrás, quase 10 minutos atrás. E quando você estiver lendo as demais coisas, traga a história para si, veja no que você pode aplicar para a sua vida, para você ser uma pessoa melhor, um cristão melhor e ser uma resposta de Deus para a nossa geração. Eu quero crer que pelo menos você ter pego esse ponto zero
que esse marco zero aqui, você já vai estar bem encaminhado. As próximas aulas didáticas, as próximas informações, as próximas coisas virão, tá certo? Num tempo bem breve, bem oportuno, tá? Com muito carinho para cada um de vocês, mas pelo menos na parte zero, recebe isso daí pra tua vida, no nome do Senhor Jesus, tá? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, pastor. E os períodos, os universos da Bíblia, calma, gente. Marco zero, aula zero, tudo compactado. Daqui a pouco a gente vai descompactar, né? Então vamos colocar conteúdo após conteúdo, nível após nível. Vamos começando com o básico, descompactando para poder chegarmos intermédios e os profundos níveis das escrituras sagradas, conhecendo as etnias, os tempos, a cultura, a geografia, para você poder entender e compreender melhor qual o perigo bíblico está se passando, o que você está lendo, se é um período pós-exílico, se é um período se é um período pré-exílico, né, antes do exílio, se é um período exílico durante o exílio, se é um período pós-exílico, né, que é subdividido aí. Pastor, não entendi nada com nada. É para isso que está aqui a Escola de Profetas, para fazer você entender. Então você vai compreender bastantes coisas para a glória de Deus. Então fica conosco na Escola de Profetas da Igreja Cristã Tabernáculo de Deus, e eu creio que Deus vai tocar em você, vai abrir o seu entendimento e você vai começar a enxergar com clareza as escrituras sagradas. No demais, Deus te abençoe e te guarde, blinde a sua saúde, em nome de Jesus.